O meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Os irmãos lembram que no vídeo anterior eu falei que nós ia dividir aquele vídeo em 3 módulos ali, que nós estudamos rapidamente os 3 módulos, e que então a gente ia fazer outros vídeos, né, assim detalhando melhor cada um daqueles módulos. Então hoje é o que nós vamos fazer, isso que nós vamos tratar hoje daqui do primeiro módulo que nós estudamos, que é esse aqui que vocês estão vendo aí, o que Deus quer. Lembra que no vídeo anterior nós estudamos o que Deus quer, o que Deus pede e o que Deus nos deu. Assim, rapidamente. Agora vamos estudar cada um desses módulos mais detalhadamente. Então começamos por isso, o que Deus quer. Nós vimos anteriormente, ali em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 ao 4, nós vamos ler de volta o texto para nós iniciar por aqui, né? Ademoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Bom, esse foi, né, o primeiro módulo que nós estudamos. Agora vamos ver alguns detalhes aqui, mais detalhadamente. Veja que o início aqui não há necessidade, porque é fácil de entender. Todos nós sabemos, né, orações, intercessões, ações de graça para os reis, né, quer dizer, pelos governos, pelas as pessoas que estão em iminência, quer dizer, as autoridades, as pessoas que têm a responsabilidade sobre os seus lombos, né, que nós devemos de orar por todas essas pessoas. Não por políticos, mas por pessoas que já estão imbuídas dessas responsabilidades. Não é verdade? Então isso é fácil, não tem, acho que a gente discorrer sobre isso. Mas o que nós devemos hoje nós de ter um pouco mais é sobre essa parte aqui, que diz que Deus, né, Deus nosso Salvador, porque isso, todas as coisas, orar para as pessoas, tudo isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o que se torna um pouco mais difícil, não havendo um estudo mais profundo, é porque fica aquela dúvida, aquele ponto de interrogação, né? Ué, mas se Deus quer que todos se salvem, Deus é todo-poderoso, né? Onisciente, onipresente, onipotente, nada é impossível para ele. Então, se ele quer que todos os homens se salvem, por que não são todos salvos? Por que tem tanta gente que a própria Bíblia nos ensina que vão lá para o lago de fogo, que são perdidos irremediavelmente, e que tem os que são salvos? Poderiam então ser salvos todos, né? Até tem aquelas pessoas que ficam pensando assim, né? Pela nossa justiça parece que Deus está sendo injusto. É um pensamento que a pessoa comum tem pelo conhecimento da nossa justiça daqui, né? Mas nós entendemos que aqui tudo que nós vemos aqui é da visão de Deus, as coisas. Então nós temos que ver alguns detalhes aqui, por exemplo, que Deus quer sim que toda a humanidade, sem exceção, se salve. Mas nós temos que entender um detalhe que é esse: todos. Todos não significa a humanidade inteira. Veja bem, todo Israel é formado por 12 tribos. Só para dar um exemplo, todo Israel é formado por 12 tribos. E cada tribo tem uma certa quantidade de pessoas. Então, de repente, pode-se falar todo Israel, mas falando de um pouco de uma tribo, um pouco de outro, um pouco de outro, um pouco de outro, e se forma um todo separado. Então, na Bíblia tem isso aqui.
que essa palavra todos nós devemos de estar atentos aos contextos para saber todo o que está se referindo. Outro detalhe aqui, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em primeiro lugar vem a salvação. E depois o conhecimento da verdade. O que significa que a salvação, ela acontece, não é por nosso mérito, é totalmente mérito de Deus, é graça. É Deus que dá de graça para nós a salvação por meio da fé, que também não é nada nosso, vem de Deus. Tanto a graça como a fé, para nós adquirir esta graça, vem de Deus. Então, primeiro a pessoa se salva e a partir então, da salvação, então vai vindo o conhecimento de Deus. Ok? Agora vamos a alguns exemplos aqui para nós entender. Então, esta passagem, que é um pouco difícil, vamos entender melhor nós vendo outras passagens. Por que Deus quer que todos se salvem e não são todos salvos? Veja aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, já nos dá uma luz, dá um claro sobre isso aqui. Veja que o apóstolo Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Compreenda aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos dar um exemplo assim. Você adora chocolate. Eu gosto de chocolate. A gente gosta. A gente quer chocolate. Mas a pessoa tem uma propensão para obesidade, sabendo que o chocolate é um veneno para a pessoa que tem propensão de chocolate. Não é conveniente a pessoa que é propensa à obesidade consumir chocolate. Então, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: todas as coisas me convêm, todas as coisas estão diante de mim, eu tenho condição, posso pegar o chocolate e comer, mas não me convém. Aqui ele está se referindo ao pecado, né, as coisas pecaminosas que se apresentam para nós, e eu estou fazendo, para ficar mais claro assim, o exemplo do chocolate. Agora, o que tem a ver isso aqui com Deus querer a salvação de todos e não serem todos salvos? Porque não convém, porque não é conveniente para Deus que toda a humanidade se salve. Deus poderia sim salvar toda a humanidade, o amor dele é tão grande que se estende a toda a humanidade, mas não é conveniente que toda a humanidade se salve. Mas por que, irmão Antônio, que não é conveniente que toda a humanidade se salve? Vamos ver mais algumas passagens bíblicas e à medida do que nós vamos vendo, nós vamos compreendendo melhor. No livro de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 25, aqui nós vamos ver parte daquela parábola do trigo e do joio que Jesus proferiu. Não é toda porque é extensa, mas vamos ver as partes principais. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Veja que aqui lança mais um pouco de luz naquilo que nós queremos entender. Por que Deus quer que todos se salvem e não salva todos? Porque existe um inimigo no meio aqui, no meio do caminho, né? Então, entendendo isso, nós vamos ficar mais fácil de entender o restante. Agora veja bem, Jesus falou então que essa parábola nos mostra que tem um inimigo, que o Senhor, o Filho de Deus, né, o Senhor Jesus semeou a boa semente, que é os filhos do reino. Mas que veio o inimigo e semeou uma outra semente, que nós vamos ver filho de quem são. Então aqui Jesus falava por parábolas, as pessoas não entendiam, todo mundo ia embora sem entender nada, mas os discípulos insistiam com o Senhor: Senhor, o que significa aquilo que o Senhor falou lá?
Então aqui nós vemos no mesmo livro de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 39, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E o que aconteceu? A multidão foi embora. Ah, não entendi nada, não quero nem saber. Não dá, é balela. Mas o que os discípulos fizeram? E chegaram ao pé dele e seus discípulos dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo. Há interesse em saber as coisas. E ele respondendo disse-lhes, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, é interessante, amado, nós precisamos atenção nisso aqui. O campo é o mundo, é onde nós estamos vivendo, é onde nós estamos, onde nós estamos está semeada a semente da parte de Deus e a semente da parte do maligno. Veja bem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e os joios são os filhos do maligno. Você começa a perceber por que Deus não salva todos. Deus gostaria de salvar todos. Agora eu pergunto para você, eu posso chegar e meter a mão nos teus filhos aí e fazer deles o que eu quero? Se você tem os planos para eles e eu vou lá com outros planos, você aceitaria? Não. Assim, amado, Deus, na sua justiça, para ele se mostrar justo, ser justo, ele respeita porque para que ele não se nivele a Satanás, de chegar e atropelando tudo e levando tudo por frente, sendo igual a Satanás. Então, os filhos do maligno são aqueles que Satanás implantou no coração deles a sua semente. Aqueles são filhos do maligno. Então, o que mais, prosseguindo aqui, né? O campo é o mundo, é a boa semente, são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Jesus explicou para os seus discípulos, assim como eu e você estamos aqui procurando na Bíblia saber aquilo que nós não entendemos. Você vê os tesouros que nós adquirimos quando nós se interessamos pela palavra de Deus. Porque Deus explica para aqueles que são salvos, o Senhor explica para aqueles que são salvos, aqueles que vêm a Ele, que têm interesse em aprender, em saber. Então aqui já nós vimos que por que não são todos salvos, que Deus gostaria de salvar todos, mas não são todos salvos, porque não são todos filhos dele. Os filhos dele, os filhos de Deus são salvos, o Senhor salva. E os filhos do diabo, infelizmente, esses não têm condição. Não são filhos de Deus. Deus não salva. Então, uma vez vista essa parábola, já ficou bastante claro. E vamos ver aqui mais umas duas passagens. Até aqui, as duas passagens. Mateus capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Praticar a justiça, amado, aqui, significa tudo aquilo que não aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor Salvador pessoal, individual. A pessoa que não crê em Jesus Cristo, não crê em Deus, não crê no sangue do Senhor Jesus como resgate do nosso pecado. Então, esses que não creem, né, não são filhos de Deus. Porque está escrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que a todos que o receberam, o Senhor Jesus, que receberam o Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, os que creem no seu nome. Logo, os que não creem no seu nome não são filhos de Deus, e só existem duas coisas, ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Percebe?
Eu creio assim que não tem mais o que ir mais além para nós entender isso aqui. Por que que Deus não salva todos? Que Deus quer salvar todos, quer que todos venham ao conhecimento da verdade, mas não são todos salvos. Porque não são todos filhos dele. E os que não são filhos dele, ele não tem compromisso. E aqueles que não são filhos deles, eles se manifestam pela maldade, se manifestam por a descrença, se manifestam pela incredulidade. Enquanto que os filhos de Deus, eles se manifestam pela fé dada por Deus, recebem a graça de Deus em Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, né, no seu sangue. E então são salvos. E os restantes não. Eu acho que ficou bastante claro aqui. Por que Deus quer que todos se salvem, mas não são todos salvos. Não é que Deus seja impotente, não é que Deus vacile, não é que Deus nada. É simplesmente a justiça de Deus que está ali, né? Mostrando o que convém ser salvo e o que não convém. Aqueles que não convém ser salvos, infelizmente, vão ser lançados no lago de fogo. E os que são salvos, né, o Senhor recolherá para a sua glória, como está escrito, né, que a palha será lançada no fogo para queimar, o joio, né, e o trigo será recolhido no celeiro. Ok, amados, terminamos por aqui. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a tua companhia, a tua atenção. É maravilhoso, amado, saber. Eu sempre estou vendo no site ali que vocês estão sempre ali vendo, sempre estão, a gente está colocando os vídeos, estão ali sempre, né, examinando. Que bom, amado, que bom a gente ver que tem pessoas que estão no mesmo espírito com a gente, buscando no Senhor, querendo saber mais do Senhor, se aproximando dele, como os discípulos fizeram no passado. Senhor, explica-nos isso, explica-nos aquilo, não entendemos aquilo, e o Senhor pacientemente explicava a eles. Então, assim, é tão bom estar junto com vocês, não tem, amados, aqui entre eu e você, eu creio que não tem professor e não tem aluno, somos todos alunos do Espírito Santo. Porque nenhum de nós, amados, poderia ensinar ninguém, nem aprender de ninguém, se não fosse pela misericórdia de Deus, pelo Espírito Santo. Então, que bom que a gente está unido no mesmo Espírito Santo, né, buscando mais intimidade, está mais próximo cada vez mais do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus e do Pai Celestial. Que a graça de Deus seja com todos vocês, né, família de vocês. Ore por mim, pela minha família, e não esqueça, no próximo vídeo nós vamos estar tratando deste assunto aqui, olha. Este assunto aqui. O segundo módulo do nosso vídeo passado, o que Deus nos pede. Que Deus abençoe, que que o Espírito Santo possa então detalhar, bem detalhado no coração de vocês, o entendimento do que nós estudamos aqui e das coisas que nós vamos estudar futuramente. Ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor o permitir.